Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Blitz Cultural. Estamos diretamente da VRT Channel e hoje estamos com um convidado muito mais do que especial, um artista plástico renomado. E vamos bater um papo gostoso sobre arte, cultura, entretenimento com o nosso querido amigo Denis Esteves. E aí, Denis, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Fala, Daniel, que prazer aí poder estar falando com os seus espectadores sobre um pouquinho sobre arte, sobre cultura, né? É sempre bom a gente poder falar sobre esse tema. Nem sempre ele é tão discutido, não é verdade? Verdade. Bom sempre explanar, falar um pouco para o pessoal, num país que a gente é tão desvalorizado, o artista incompleto, seja nas artes plásticas, cinema, música, toda a área de entretenimento é muito precário. Temos ótimos artistas, mas pouco recurso e pouco incentivo. Então, ótimo. Então, vamos conversar um pouco. Você é de onde, Denis? Eu nasci em Santo André, ABC Paulista. Ah, certo. Eu vivi a minha vida inteira entre São Caetano e São Bernardo. E atualmente eu vivo aqui em cidade de Vinhedo, região de Campinas, no estado de São Paulo. Ah, que bacana essa cidade aí. Vinhedo é uma cidade gostosa, já passei por aí, rapaz. Ô, Denis, me fala um pouquinho como começou a história da arte na tua vida. Você começou há quantos anos você tinha quando decidiu, caramba, eu quero ir por esse caminho, pode ser tortuoso ou não, afinal de contas estamos num país da América Latina, no Brasil, que não tem muita aceitação de algumas certas artes e culturas, e é meio sofrido para quem está começando. Você, pelas suas pinturas que eu estou vendo aí atrás, cada uma mais belíssima do que a outra, já deve ter uma caminhadinha aí na sua área. Quando isso surgiu? Bom, a arte ela começou a aparecer na minha vida muito cedo, tanto é que eu considero como o início da minha carreira de artista plástico a minha primeira exposição quando eu tinha 14 anos de idade. Caramba! Foi uma exposição individual. É claro que depois, os anos seguintes, não teve aquela sequência... Mas que ousadia, hein? Digamos, 14 anos? Exatamente, 14 anos. E eu devo tudo isso, Daniel. Primeiro porque eu nasci em uma família onde se falava muito de arte e se vivia a arte, né? E se vive até hoje, porque a minha mãe é coreógrafa, tem uma escola de balé há mais de 40 anos já, e o meu pai, ele tinha um talento também para o desenho, para a música. Eu acabei acho que herdando um pouco, juntou a criatividade de um com a habilidade do outro, acabei herdando um pouco, e sempre tive esse incentivo. A minha mãe sempre me incentivou muito, me dava materiais para eu experimentar, enfim. Então eu acho que eu tive essa chance, né? Porque muitas vezes é difícil a arte florescer do nada da pessoa até ela se descobrir. Eu acho que leva um tempo. Eu acabei, devido a isso, acabei me descobrindo um pouco antes, né? Bem cedo. Precoce, né? Exatamente. Então foi assim, a arte chegou, eu digo que, na verdade, a arte chegou na minha vida meio junto com o começo da minha vida, porque sempre tive nesse meio, nos espetáculos da minha mãe, sempre eu ficava ali na escola, eu perdi o meu pai muito cedo, então eu ficava muito com os meus avós e também ia muito na escola de dança da minha mãe, e ficava lá, ficava desenhando. Até eu brinco com a minha filha, falo que eu vendia os meus desenhos para as alunas, para as mães, quando eu tinha ali 4 anos de idade, 5 anos, eu já fazia isso. Enfim, eu já tinha um pouco esse incentivo, então a arte sempre fez parte da minha vida. Ah, que legal. Inclusive, a minha próxima pergunta era essa: quem te inspirou? Mas você já acabou de responder. E você veja o quanto é importante. Tudo bem que você teve duas pessoas que também gostavam de arte e praticavam arte, e isso com certeza te ajudou bastante. Mas agora você imagina se os pais de tantas crianças jovens que temos hoje em dia incentivassem a cultura. Filho, leia um livro, vamos assistir a um espetáculo, compre um livro de um autor nacional. Se isso começasse já desde cedo, como a próxima geração, não essa, mas talvez a próxima geração, o quanto isso iria mudar. Porque nós temos ótimos artistas, seja artistas plásticos, escritores, atores,
de cinema, de teatro, cantores que não deixam em nada a desejar ou perder para artistas lá fora do país. Agora, por que a gente não dá valor a isso? Por que os pais não começam a incentivar isso logo cedo? As escolas não adotam isso, o governo. Onde tu acha que está o erro? Isso realmente é fundamental, né, Daniel? Eu acho que você entender um pouco da arte, conhecer. É claro que nem todo mundo vai ter talento para ser artista, mas todo mundo pode entender um pouquinho para respeitar e entender um pouquinho do que é a arte, esse meio de comunicação, de expressão tão importante para a formação cultural de um povo. Todo mundo teria que entender um pouco mais, teria que ser um assunto talvez mais discutido. A arte tinha que romper a barreira, às vezes eu costumo dizer, Daniel, que ao meu ver, existem assim muitas suposições, sabe? As pessoas, as grandes mídias, elas supõem que o povo não vai gostar, por exemplo, de uma orquestra sinfônica no horário nobre da televisão. Pois é. Só que você põe lá a orquestra sinfônica tocando em um parque qualquer e as pessoas vão. Não é que elas não gostam, elas não estão acostumadas a ver, é uma coisa diferente, elas ficam encantadas, as pessoas ficam encantadas quando têm contato com a arte. E existe uma barreira muito grande de achar que a arte é só para a pessoa que conhece a arte, para a pessoa mais intelectualizada. Né? Não, isso. A arte, para mim, tem que ser para todo mundo. Né? A gente enfrenta muito esse problema no Brasil. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar na França, e lá a arte faz parte do dia a dia das pessoas. Né? Em Paris, por exemplo, as crianças vão no Louvre, nas escolas, né? Elas frequentam os museus. Isso é uma coisa natural, e é isso que eu acho que deveria ser. Um assunto mais natural. Você falando de Paris... Simplificar, procurar simplificar. Você falando de Paris, eu lembro, quando eu passei por Paris, na TV tinha espetáculos todos os dias. Você entra no metrô de Paris, as paredes do metrô, o teto do metrô tem divulgação de espetáculos nacionais, de filmes nacionais. Você anda na rua, banner, outdoor, sempre incentivando a cultura. E como é lindo isso, né? E não faltava nada para fazer isso aqui, um pouco de incentivo à cultura. Eu tive a sorte de estudar, era uma escola pública até o meu 4º ano, e na minha época ainda existia educação artística. E tiraram, porque como se a arte não fizesse mais parte da criação, da base da criança. E eu aprendi muita coisa, a pintar, a desenhar, tinha peças de teatro, tinha excursões, e aquilo era tão gostoso, era tão rico. Só que, para você ver, desvalorizaram, tiraram, por quê? Porque a arte não tem valor. Para você ter uma ideia, você deve saber dessa informação, o Louvre tem mais visitantes anualmente do que o próprio Brasil inteiro. Estamos falando só de uma instituição, de um museu, comparado a um país. Isso é um absurdo. E eu acho fundamental isso, sabe? A gente tem um pouco mais de espaço para discutir, para levar as pessoas para ter essa... Porque, sabe, as pessoas têm medo de entrar numa galeria de arte, elas têm receio, por exemplo. Sim. Às vezes ela tem receio de comprar um ingresso para ir no teatro. Na verdade, a pessoa popular mesmo, que não tem aquela instrução, né? O povão mesmo, sabe? E eu acho que isso precisaria se pensar especialmente em ter uma linguagem bacana para falar sobre a arte, sem dificultar muito, sabe? Para simplificar, as pessoas terem o interesse de adentrar ao mundo da arte. Essa é a minha opinião. Aproximar a arte da população, da classe B, C e D, né? E mostrar que eles podem ir ao teatro, eles serão bem recebidos. Tem espetáculo a preços populares de 5, 10, 15, 20 reais. Tem galerias que as obras de arte, não pense que vai chegar numa galeria, a obra de arte vai custar milhões. Tem obras de arte boas, bonitas, e que não são caras e estão acessíveis a muita gente. Ele não sabe o prazer de você ter uma obra de arte pendurar na sua parede. E é eterno, e valoriza cada ano que passa. As pessoas têm que entender isso. Esse acho que é o principal incentivo que as pessoas precisam, é começar a se falar com uma linguagem mais simplificada, talvez, sobre a arte, na minha opinião.
Eu acho que às vezes a gente floreia demais, e a arte é uma coisa tão simples. Não existe verdade absoluta nenhuma na arte. Cada um entende ela do jeito que quiser. Não precisa ser nenhum especialista para visitar uma exposição e gostar ou não. Sim. Você não precisa entender de arte. Você precisa sentir. A arte precisa ser sentida e não entendida. E a gente deixa isso para os especialistas, para os críticos. Da arte, ela não ser entendida. O gostoso da arte é cada um dar a sua opinião, ter a sua visão e ver algo diferente. Falou especificamente, por exemplo, dos abstratos, cada um vê algo diferente naquela obra. E às vezes eu critico um pouco a cultura do Brasil, porque é cultural o brasileiro não gostar muito de arte, nunca foi incentivado, é cultural não ler muito, a não ir nas exposições, os museus são sempre vazios, a não ser que haja uma exposição internacional, salvo alguns momentos, como, por exemplo, da Tarsila, que veio para cá, e sim. Mas a gente vai nos países aí fora e as casas de arte são sempre lotadas e os ingressos são caros. Aqui o ingresso é barato e as pessoas não vão. Você acha que é algo governamental isso? Ou tem parte de culpa? Eu acho que tem a sua parte de culpa, claro. É uma responsabilidade cultural, é uma coisa que não é assim, é educacional, né, Daniel? É uma coisa que se constrói ao longo dos anos, olhando um pouco mais para a educação das pessoas e o acesso. Eu acho importante o acesso. Por exemplo, eu tenho um projeto de arte eu tenho a minha missão, o meu slogan, que eu costumo falar na arte, é arte para todos. É uma forma de me aproximar. Eu acho que as galerias, também não é culpa só dos governos. Acho que a galeria de arte, por exemplo, ela pode fazer ações para se aproximar mais de um público diferente. Porque ela não é só vender a obra de arte. A arte foi feita para ser vista também. Sim. Não é simplesmente só, unicamente a venda. Então, elas são um pouco responsáveis por isso também, não são? Então, eu acho que talvez muita burocracia, né? Isso a gente sempre uma somatização de tudo, né? É uma somatização de tudo, sabe? Verdade. Claro, cultural, política e educacional. Não é tão simples, talvez, de resolver isso, mas... É o que eu sempre falo, o Brasil não é um país para amador, viu? Não é verdade. Porque aqui a gente mata um leão por dia, seja de qual função, principalmente na arte, em qual tentáculo você for, é uma pedreira. Esteves, me fala, eu sei, na sua vida talvez tenha sido um pouquinho menos dificultoso pelo fato de você já ter uma história na sua família de arte, talvez incentivo. Mas qual a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que você arranjou ou pelo meio do caminho que você passou para chegar onde você está hoje? Para você ser um artista plástico e ter várias obras, e a gente está conversando hoje aqui, e para você chegar a esse ponto, quais as dificuldades que você encontrou no meio do caminho, se as encontrou? Então, Daniel, além desse apoio da família que eu tive uma outra oportunidade, assim, na minha vida, sensacional, porque eu conheci um artista, Adélio Sarro, que era um artista já consagrado, mais ou menos quando eu tinha essa idade, 14 anos, que eu fiz a minha primeira exposição. E é um artista que me chamou para o ateliê dele, ele já fazia exposições internacionais, já tinha um tempo de carreira, já tinha livros editados e tudo. E ele me convidou para frequentar o seu ateliê e falou, olha, eu não dou aula, mas você fica aqui, vai pintando, vai se descobrindo, começa copiando, e assim, eu nunca gostei muito de copiar, eu gosto de fazer as minhas coisas, mas a gente, para aprender, é importante também começar a copiar os artistas que a gente admira, e assim, ter conhecido esse artista foi uma outra grande atalho que eu peguei para... Outro grande presente, né? Além do mãe e do pai, artista, né? Exatamente. São as oportunidades
por outro lado, ele já tentou ajudar outros artistas que também dispensaram a oportunidade. Eu abracei a oportunidade e ouvi muito ele na minha carreira, nós somos amigos até hoje, sempre ouvi bastante, mas procuro ter a minha identidade, enfim, mas foi uma grande oportunidade pelo conhecido. E eu acho que, assim, tem muitas dificuldades, né, no percurso da arte. Tem muitas. A primeira, talvez, é que existe aquela ideia, as pessoas, o seu círculo de amizade, por exemplo, se não for do meio artístico, a primeira coisa vai falar que você vai ganhar dinheiro depois que morrer, né? Existem essas ideias. O artista ganha dinheiro depois que ele morre, e as pessoas não sabem que o Picasso... Fica famoso depois que morre. O Picasso tinha um castelo, né? O Romero Brito aí está ganhando rios de dinheiro. Muito. Então, existe esse estereótipo em cima do artista, que é uma grande dificuldade. Da Vinci foi sustentado a vida toda pelos príncipes. Sim, claro, exatamente. Leonardo da Vinci, eles eram ricos, os artistas eram ricos. É que por causa do Van Gogh se formou essa história. O Van Gogh realmente teve problemas, mas os outros, a maioria, foram ricos, ganharam bastante dinheiro. Mas existe. Então, aí é uma coisa que, como a gente lida com o sentimento, com a expressão das sensações, das emoções, às vezes você está meio fragilizado, aí chega um amigo seu e te fala uma coisa dessa e não te ajuda muito. Então, isso é uma coisa que dificulta bastante. É verdade. E você ouve muito mais. Você ouve muito mais críticas que apoio, né? Isso é fato. Larga mão disso, vai fazer outra coisa, né? Porque dificuldades existem, em qualquer coisa que você vai fazer, existem as dificuldades, são muitas, então você precisa gostar bastante do que está fazendo para enfrentar. E o artista, muitas vezes, ele não tem essa maturidade, porque ele é um pouco romântico, ele tem esse lado muito sensível, ele acaba não sabendo ouvir não ouvir críticas. Eu acho que precisa saber. Eu consegui me blindar porque quantas e quantas galerias que a gente entra e leva não delas, quantos e quantos lugares que a gente quer expor, a gente leva não. E essa é uma das dificuldades. E é em todas as áreas. Eu converso com alguns atores. Agora, assim, a dificuldade... Eu converso com alguns atores, quantas vezes eles levam não em um teste, ou a emissora bate a porta na cara deles, quantos cantores não abrem espaços para eles, editoras não aceitam livros de muitos autores que estão começando, ou até mesmo já tem uma carreira já meio consolidada, não em todas as áreas artísticas, mas você recebe 10 não, uma hora vem um sim. E se você for pensar, Daniel, não é só na área artística, o cara que é o empreendedor, o empresário, também leva não pra caramba. Então, é uma coisa, uma dificuldade, eu acho que ela é de todos os setores. Qualquer coisa que a gente faça, mas especialmente na arte, porque eu acho que o artista está muito envolvido com emoção, com sensibilidade, então isso acaba sendo uma grande dificuldade para o artista. E ele tem que lidar com várias coisas, ele tem que investir, colocar dinheiro para fazer... suas exposições, os seus cursos, e isso custa muito dinheiro, você expor no exterior, você fazer catálogo, fazer livros, isso custa bastante dinheiro, o investimento é alto, e você ainda ter que lidar com essa possível fragilidade de chegar nos lugares e ainda tomar cadeirada, como diz o meu primo. Tomou bastante cadeirada na vida. Então, a gente tem que fortalecer isso. Faz parte. Tem que usar isso para se fortalecer. Não pode deixar isso te abalar. Tem que utilizar isso para se fortalecer. Verdade. Agora me fala, o que te inspira nos teus desenhos? São desenhos muito alegres, são desenhos muito coloridos. O que te inspira a fazer esse desenho, essas pinturas? O que te inspirou ou te inspira? A minha inspiração é nas coisas boas da vida. Eu gosto de pintar
cenas de alegria, de prazer, de beleza. A minha arte, ela fala assim das coisas boas do dia a dia, da vida. E, assim, o primeiro artista que me inspirou, eu lembro que eu ganhei um livro do Ziraldo, da minha mãe, quando eu tinha, bem nessa fase que eu fiz a minha primeira exposição. Eu conheci o Ziraldo só pelo Menino Maluquinho ali, e era um livro que tinha muitas ilustrações dele com cores, porque Daniel, no começo eu não gostava de trabalhar com cores. Hoje o meu trabalho tem muita cor, mas eu gostava mesmo de desenhar. Eu realizava desenhando. Depois que eu conheci o Sarro, eu comecei a me abrir mais para as cores. Não gostava porque demorava. Pô, a tinta óleo demora para secar, e eu queria fazer raio, queria terminar rápido. Muita gente não sabe disso, Esteves, mas fala aí quanto tempo demora a tinta óleo às vezes, um mês ou mais? Então, dizem os especialistas que a tinta óleo demora anos para secar, na verdade. É isso aí. Muita gente não sabe. Eu utilizo um secante industrial que ajuda um pouco, e eu consigo trabalhar de um dia para o outro com ela. Mas, claro, dependendo da espessura que você trabalha, você tem que esperar muito tempo. Mas mesmo que demore só um dia para você trabalhar novamente, isso já era muito para mim, porque eu queria começar e terminar ali muito rapidamente, porque eu fazia tudo aquilo na emoção, da inspiração, do momento, e até as minhas primeiras experiências com cores foram com giz pastel. Minha primeira exposição foi com giz pastel, que eu começava ali, e em 30 minutos eu terminava o trabalho. E agora um quadro eu demoro 15 dias, 30 dias às vezes para finalizar um quadro. Eu gosto sempre de ser rápido e de finalizar. Eu não gosto de deixar a ideia ali perdida no tempo. Eu gosto de começar e acabar. Então, o Picasso pintava um quadro por dia. Eu acho que é um pouco demais também, mas... Enfim, eu acho que é importante até para você atingir maturidade, pintar muito, mas hoje eu não gosto mais de pintar tanta quantidade, mas eu gosto de finalizar. Quando eu começo alguma coisa, eu gosto de finalizar bem rápido. Esteves, por que alguns artistas brasileiros são mais reconhecidos lá fora do que aqui? E eu vou falar um caso especial, você até já citou aí, referente ao Romero Brito, que é tão respeitado e comprado, e vão nas exposições dele lá fora, seja na Espanha ou qualquer outro lugar, e ele é tão rejeitado no Brasil. Por quê? E não é o primeiro, temos casos de outros artistas, não só de artistas plásticos, por exemplo, a Carmen Miranda não era aceita no Brasil e foi um dos salários mais ricos de Hollywood. Mas, por exemplo, o Romero Brito, que já é atuário, vamos falar dessa área. Por que ele é tão rejeitado no Brasil? Eu acho assim, o porquê que se faz sucesso lá mais fora, eu acho que talvez seja por causa dessa ideia cultural, que já é mais disseminada. As pessoas já têm estão mais habituadas a ir numa exposição, numa vernissagem, é uma coisa um pouco mais comum na Europa, sabe? Mas eu vou te falar uma coisa, Daniel. Não acho que seja mais fácil o caminho da arte lá fora. É bem complicado. Tem muito artista bom, talentoso, tem muita concorrência. É bem difícil de você conseguir ter êxito lá fora. Também não é fácil. E não é impossível de você ter sucesso aqui no Brasil. No Brasil existe um mercado para arte. O meu trabalho não é essa arte caríssima, linda, então eu não posso falar... Não seja modesto, sua arte é linda, rapaz. Sim, mas não é aquela arte que custa milhões, não é isso que eu quero dizer. Ela é uma arte, de certa forma, ela ainda é acessível, né? Não é preciso fazer um investimento de 100 mil reais para comprar um quadro meu. Então, para essa fase de valores que eu encontro na carreira, existe um mercado muito ascendente aqui no Brasil, especialmente por sentir o ano passado, que mesmo com a pandemia, o interesse das pessoas aumentou muito e, enfim, o Brasil
vendi muito mais no Brasil do que no exterior o ano passado, por exemplo. Então, existe talvez a conexão das pessoas com a arte no exterior é um pouco maior, por isso é um pouco mais fácil o acesso às pessoas e acaba se tendo sucesso, mais sucesso lá fora, talvez os artistas. Mas não é fácil de chegar lá, o caminho é bem difícil, posso te falar de experiência própria. A minha primeira exposição internacional foi em 2000, já fiz exposições na Suíça, na França, na Espanha, em Portugal, Itália, na Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e não é fácil. Algumas foram bem-sucedidas, outras foram uma catástrofe, então, é assim, não é fácil não, viu? Mas isso aí acho que todo mundo passa por isso, né? Todo artista deve passar por esses altos e baixos. Você tem algum carinho especial por uma obra? Eu sei que todas as lojas devem ter um carinho muito especial, mas tem alguma aí que você fala, caramba, essa, além de gostar de todas as outras, mas essa aqui eu tenho um carinho especial, ou por algum motivo, sentimental ou algo? Tem uma, não? Ou são todas mesmo? Tem algumas que a gente... eu gosto sempre de conservar comigo alguma obra de alguma fase que já passou, né? Porque a pintura vai se transformando ao longo dos anos. Eu gosto sempre eu tenho essa consciência de quando vai mudando as fases, eu gosto sempre tem uma ou outra de uma fase que eu tenho no meu acervo, assim, falar, essa é minha, vou guardar, alguma que me emocione um pouco mais, mas eu gosto de todas, e eu não me apego muito ao meu trabalho fisicamente, porque o meu maior prazer é no momento que eu estou, na verdade, é no momento que eu tenho a ideia, o maior prazer artístico que eu tenho é quando eu tenho a ideia, antes mesmo de pintar o quadro, e depois quando eu estou pintando. Então, depois que eu terminei a pintura, muitas vezes a gente até esquece de olhar para ela e passou, né? Então, o meu momento preferido é esse momento da concepção da arte. Entendi. Muitos pintores, artistas plásticos famosos, como Di Cavalcanti, Vicente Torrego, Anita Malfatti, foram responsáveis pelo meio que a era modernista no Brasil, ou seja, a pintura sem regras, é o que você falou aí. A tua é também uma pintura sem regras, é o que vem na tua cabeça, vai pintar, tal, é isso, não é? Você é um modernista. Eu acredito, assim, é um assunto complicado a gente, assim, não ter regra nenhuma, né? A gente sempre acaba até por uma exigência nossa, às vezes não é nenhuma exigência de ninguém, mas a gente acaba, às vezes, não ousando tanto num trabalho artístico, e é uma coisa que... mas eu acho que isso diz respeito um pouco da liberdade que o artista precisa ter. Ele precisa... Eu me sinto um artista livre, porque eu escolhi a proposta, porque é uma proposta... Quando eu comecei a fazer isso, eu lembro que mais ou menos em 97, uma das primeiras galerias que eu visitei, lá que eu tomei cadeirada, a galerista falou assim para mim, olha, esse trabalho aqui, como ele tem equilíbrio, como ele é alegre. Aí eu falei, puxa vida, os meus personagens, eu vou fazer um trabalho agora que vai ser alegre. E eu comecei, todos vão estar sorrindo. Eu pus essa marca, todos os meus trabalhos estão sorrindo. E nessa época eu não conhecia Romero Brito, não conhecia Gustavo Rosa, eu não conhecia ninguém. Foi uma liberdade que eu tive de fazer, unir o Ciraldo ali, que era um cartunista, eu conhecia, com um pouco de Cândido Portinari, com um pouco de Newton da Costa. Eu fui misturando tudo enfim, procurei ter a minha identidade, a minha liberdade de fazer. Mas é um assunto delicado, porque muitas vezes a gente não consegue se libertar, porque eu acho que muitos artistas, às vezes, passam de fase muito mais lentamente do que poderiam, né?
poderiam evoluir o seu trabalho, porque ficam presos a uma coisa que já vem dando um resultado bom, ficam um pouco presos a isso. Na zona de conforto está bom ali, né? Exatamente. E é duro, né? Mas eu acho que, mesmo que você tenha essa preocupação, você tem que produzir um pouco com total liberdade. É importante. Mesmo que o grosso da sua arte você tenha essa preocupação, você precisa ter certa liberdade de fazer o que der na telha, porque assim você vai ser autêntico. Acho que é muito importante ter essa liberdade. Eu me considero livre como os modernistas. Ah, que bom. E qual pintor brasileiro ou estrangeiro, ou um de cada, que você mais admira? Poxa, são vários. Né? Se fosse para nomear um estrangeiro e um nacional, acho que, assim, nacional, acho que eu falaria do Cândido Portinari, né? Que trabalho... Eu tenho uma linha muito figurativa ainda presente no meu jeito de fazer arte. Então, para mim, é um artista que eu admiro, um precursor, né? E o outro seria o Pablo Picasso, que é o mais precursor de tudo ainda. Sensacional. Enfim, mas tem vários artistas que eu gosto bastante, mas eu elegeria esses dois aí. Bacana. E para o Denis Esteves, qual seria a realização como artista? Sei que você já tem muitas realizações, os sonhos que você já realizou, mas para dizer, poxa, esse é o ápice, é isso, caramba, que cheguei, fiz isso e era o que eu queria realizar, consegui. Qual a maior realização você tem, assim, a médio e longo prazo como artista? Eu acho que é cada vez mais conseguir conversar com mais pessoas com a minha arte. A grande realização é que cada vez mais pessoas possam ter acesso, possam conhecer a minha arte, possam contemplar, porque eu acho que tem uma mensagem muito legal, muito bacana, ela fala sobre as coisas boas, e eu gostaria que realmente a minha arte chegasse bastante nas pessoas, porque às vezes muda o astral da pessoa, causa um sentimento bom, de alegria, de felicidade, de bem-estar, e essa seria a minha grande realização. Não quer dizer que eu queria que mais pessoas comprassem a minha arte, eu queria que mais pessoas conhecessem, vissem, né? Porque, como você diz, que artista tem espaço na grande mídia, artista visual, por exemplo? Não tem. Então, as pessoas não sabem, né, o que é um pintor, como é o processo artístico. E gostaria que os grandes canais de comunicação expusessem um pouco mais, não só a minha arte, mas toda a arte, porque a arte vale a pena trazer para a vida. Isso é verdade. E você já pensou em uma escola ou passar as suas informações, as suas técnicas para frente, para alguém, um aluno, alguém para deixar, poxa, quando eu for embora, além da minha arte, deixei alguém dando uma continuidade? Já pensou nisso? Daniel, talvez se eu encontrar alguma pessoa assim como... eu gostaria de fazer o que o Sarro fez por mim, por alguém, eu gostaria. Eu não me sinto também preparado para dar aula. Eu já dei aula, viu? Não de pintura, sempre de sapateado americano. Como eu te falei, a minha mãe tem escola de dança e eu fui professor de sapateado. E dei aula para crianças de 3 anos, ali, tudo. Então eu sei um pouco o que é dar aula. E eu assim, nunca quis dar aula de pintura, porque, não sei, eu acho que tem que ter um talento muito especial também para dar aula. Mas, de repente, se eu encontrar uma pessoa que tenha sido como eu fui, que tenha vontade de aprender comigo, eu certamente abriria as portas do meu ateliê também, para passar um pouco do meu conhecimento, não tenho dúvidas. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer isso, assim, não dar aula, vou dar um curso para ensinar, não, dar aula realmente para ensinar sem uma motivação financeira por trás disso, para realmente... encontrei um discípulo que está a fim de aprender e tal. Aí talvez eu me dispusesse a fazer isso. Assim. Que bacana.
Agora me fala, o que você acha do apoio governamental? Vamos entrar um pouquinho na política. Muita gente não gosta disso, alguns artistas também não, mas tem essa partezinha assim no programa para a gente tentar jogar a responsabilidade para você, jogar uma pedra na tua mão, uma batata quente. O que você acha da responsabilidade governamental hoje com a arte? Eu poderia até citar desde que é democracia no Brasil, mas vamos falar especificamente de hoje. Daniel, eu acho assim, que eu não condeno quem precisa, quem desenvolve um projeto para buscar recursos governamentais, por exemplo, nada disso. Eu acho que cada um tem que procurar o caminho para a sua arte. Eu, particularmente, eu acredito que, como a gente falou antes, é difícil a gente ser completamente livre, né? Mas eu, pelo menos, prefiro ser livre do governo. Eu prefiro não depender do governo para produzir a minha arte. E eu prefiro depender dos colecionadores de arte, depender, enfim, de licenciar a minha arte para algum produto, do que depender do governo. Mas eu não condeno quem faça isso, porque eu acho que a gente sempre, vamos supor, o artista ou ele vai depender do governo, ou ele vai depender do colecionador de arte, ou ele vai depender do rei, sempre vai depender da corte, né? Sempre precisa ter um fomento, né? Precisa ter um fomento. É só uma questão de escolha. Eu prefiro ser completamente livre de governo para isso, não esperar e não contar nada de governo para isso. Eu gostaria que os artistas também pensassem dessa maneira, mas não condeno, não. Mas eu gostaria que ficassem, não jogassem essa responsabilidade só para o governo, começassem a tentar fazer um pouquinho disso, talvez ir numa comunidade falar sobre arte, talvez, o que eu posso fazer? Eu acredito muito nisso, que cada um de nós pode fazer. Então, essa é a minha opinião a respeito disso, é um tema delicado. Tema espinhoso, né? Preciso me abrir aqui, ser verdadeiro e dar a minha opinião. Tá certo. Agora, qual os teus projetos para o futuro? Qual você pretende fazer mais? Ou uma galeria, ou seja o que for, ou expor em tal lugar, ou quer fazer uma grande exposição, não sei. Qual é o teu projeto para o futuro? Nesse momento de pandemia, assim, vários projetos que a gente tinha ficaram um pouco em stand-by aí. Eu tinha um projeto aqui, por exemplo, que estava indo muito bem antes da pandemia, que era, inclusive, um espaço de arte aqui no Galeria Shopping em Campinas, que era um espaço meio colaborativo, tinha outros artistas participando também, foi muito legal, foi um sucesso, e até eu entrei para fazer uma exposição temporária lá, apesar de já ter tido um espaço, eu tive um espaço nesse shopping aqui de Campinas, que é muito legal, e até para desenvolver esse projeto de arte para todos, eu acho muito legal estar num shopping, porque quer queira, quer não, as pessoas se reúnem lá e ficam com menos medo de entrar num espaço de arte, num ambiente desse. Eu tive durante os anos de 2014 até 2016 um espaço lá. Depois eu fechei e agora em 2019 a gente retomou esse projeto com um espaço colaborativo com outros artistas também, e ainda muito bem. A ideia era ficar novembro, dezembro e janeiro, e foi tão bem que eu já ia continuando. Aí veio a pandemia, fechou tudo, e eu resolvi desmontar o acampamento. Mas é um projeto que talvez eu penso em dar continuidade e fazer uma coisa talvez itinerante, que não fique só em um lugar. Isso pode também se estender a exposições internacionais, em outros estados. É uma ideia muito legal, foi muito legal. Eu pretendo retomar depois de passar dessa loucura toda aí. Mas eu acho que agora é um momento de
que eu não penso em investir esforços para fazer isso. Mas realmente é um projeto que eu gosto bastante e pretendo dar continuidade no futuro breve. Ótimo. Agora, qual mensagem que você deixaria para quem está te assistindo agora, principalmente para quem quer entrar no mundo da arte, ou para quem quer colecionar, ou comprar, ou conhecer um pouco mais de arte? O que o Denis Esteves tem para falar para eles? Então, para a pessoa que quer colecionar, quer entrar nesse mundo da arte, né, para que ela não tenha receio, porque a arte é um negócio, além de toda a parte emocional, da beleza da arte, do encanto, também uma obra de arte, no meu segmento de artes visuais, ela acaba sendo um investimento, um patrimônio. Eu falo sempre para os meus colecionadores, com esse projeto de estar no shopping, eu tive a oportunidade de conversar muitos deles, e eu falo que quando a gente encontra aquela obra de arte que a gente gosta, que quer levar para casa... Sensacional. Primeiro é aquela emoção, aquela coisa, mas não deixa de ser um investimento, um patrimônio, também, que pode até precificar, que certamente eu estou trabalhando para que ele precifique. Então, não tenha medo, eu acho que o colecionador que gosta de um determinado artista vai sem medo, porque você vai ajudar, vai colaborar também com a produção artística, com a cultura no seu país, e vai fomentar, vai acabar fomentando o artista, e ele vai poder ser totalmente independente do rei ou da corte. É isso aí. Agora me fala onde a população pode encontrar as obras de Denis Esteves, onde está a galeria, ou a rede social, o site, se alguém quiser te achar, tuas obras, onde eles podem ir, onde eles podem te encontrar, te comprar essas obras aí. Sim, as pessoas podem acessar o meu site, que é o www.atelierdeesteves.com, e através das minhas redes sociais também. No meu site vai encontrar todas as obras de arte disponíveis, sem frescura, com valor, em quantas vezes dá para pagar. Eu acho que tem que parcelar, que não está falando de 100 cruzeiros, então parcela. Eu gosto, quando a pessoa quer ter a minha arte, eu gosto de facilitar um pouco a coisa, sabe? Eu acho que o artista deve fazer isso, e é porque, quer queira, quer não, Daniel, a arte, se você quer viver de arte, você tem que transformar a sua arte em um produto. Sim. É inevitável isso. Você não vai vender a sua arte, ela vai ser um produto. Então não adianta ficar não querendo falar o preço do cara que quer comprar, não é verdade? Eu acredito que a pessoa, às vezes, ela não quer já falar com você, ela quer saber quanto é. E acontece uma coisa também, viu? A pessoa, às vezes, fica namorando ali o seu trabalho durante um ano, durante até, às vezes, mais tempo. Então, ela tem que conhecer. Então, o site, você vai encontrar, além das obras originais, também tem uma linha de produtos mais acessíveis com a minha arte, justamente que é uma porta de entrada. Para mim, não conflita absolutamente nada com a arte original, é uma coisa, os produtos são outra. Então, eu tenho lá canecas, posters, porta-chaves, porque eu quero que a minha arte vá para a vida das pessoas. Então, a ideia é essa mesmo. E também é para acompanhar, né, o Instagram, que é assim, um lugar que a gente está sempre postando as atualidades, o dia a dia do ateliê, o dia a dia criativo, enfim, é um canal muito, muito legal, que é o @deestevesartes. E aí você tem o Facebook também, que é o Atelier de Esteves, a fanpage, enfim. Mas lá no site tem todas as informações, todos os canais de mídias sociais aí que a gente trabalha, e você os interessados podem nos procurar. Eu e a minha esposa, Fernanda, vamos atender com muito carinho, e vai ser um prazer, às vezes, desenvolver um projeto exclusivo também, enfim. E tem esse canal direto aí para os interessados
em começar uma coleção, começar a se... Primeiro contato também com a arte. Primeiro contato com o mundo da arte, exatamente. Que ótimo. Ok, pessoal, agora vamos para a nossa brincadeira, o Conte a Minha História. Vou mostrar algumas placas aqui para o Esteves, e ele vai contar uma historinha. Até o final, vamos ver como vai ser essa história aqui desenrolada pelo nosso artista plástico. Atenção, primeira. Era uma vez um marceneiro que tinha apenas um serrote, e o seu sonho era comprar uma serra elétrica para garantir o ovo das crianças e as despesas da casa, porque a lâmpada acesa gastava uma energia danada. E ele não podia ser como Van Gogh e não vendeu nenhum quadro, porque o que ele queria não era comer ovo, ele queria comer porco. E o relógio, o tic-tac do relógio, cada vez o deixava mais ansioso. Até que um dia ele precisou ir até a lagoa pescar um peixe. O peixe não tinha um cheiro agradável. Voltou para sua casa e foi correndo para o chuveiro. E depois saiu chacoalhando a água como um cachorro. Aê! Ótimo! Muito bom, Esteves. Poxa, foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer conversar contigo. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, de poder essa troca, de demonstrar mostrar um pouco da tua arte tão viva, tão bela. Então, quero te agradecer imensamente por ter nos aceitado e ter contribuído um pouco conosco aqui, tá? Legal, Daniel. Parabéns pelo trabalho. Continue fazendo esse projeto aí bem bonito e convidando os artistas para falar um pouquinho sobre a sua arte, sobre o cenário da arte no Brasil, no mundo. Isso é muito importante. Você está de parabéns aí pela iniciativa, pelo belíssimo projeto. E é isso, pessoal. Foi aqui, então, mais um Blitz Cultural, diretamente da VRT Channel, e até o próximo Cultura com vocês.